Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Talk Show. Vamos falar sobre saúde natural, sobre a guerra oculta contra a saúde natural. Nós vamos entender a partir desta matéria publicada no jornal Fatos Ocultos o porquê que a medicina abandonou as plantas medicinais, as curas naturais, através deste documento que nos foi enviado e publicado nos Fatos Ocultos HD. Vamos dar uma olhada aqui no site, porque o site ele traz, né, essa matéria na íntegra e muito interessante, né, que expõe o total domínio da Big Pharma. Nós chamamos de Big Pharma, né? Olha só o que diz, pessoal. Guerra oculta à saúde, expondo o domínio da Big Pharma sobre a medicina e a luta pela cura natural. Olha que interessante, né? Isso aqui é um livro, pessoal, tá bom? E eu gostaria que vocês atentassem a este ponto. Olha o que diz aqui. O relatório Flexner de 1910, financiado por quem? Por Rockefeller. Grava esse nome aqui, amigos. Rockefeller, tá? Então o relatório ele foi financiado por Rockefeller, que desmantelou sistematicamente a medicina holística, a naturopatia e a homeopatia, ou seja, as plantas medicinais, para estabelecer o monopólio da Big Pharma, priorizando drogas sintéticas patenteadas em detrimento de remédios naturais não patenteáveis. Agora eu vou explicar para vocês, se for preciso, vou até desenhar, né? Se for preciso, a gente desenha aqui também. O que aconteceu, meus amigos? Tudo que é da natureza não pode ser patenteado. Então, se eles descobrirem que existe uma planta com um poder analgésico, eles podem até fazer o remédio dessa planta. Porém, eles vão ter que colocar na fórmula qual é a planta. E todas as pessoas que quiserem fazer o mesmo remédio terão a oportunidade. Por quê? Porque não se pode patentear o que é da natureza. Você só pode patentear aquilo que você inventa, ou seja, tem que ser um ET, tem que ser algo que não existe na Terra, na natureza. Ou seja, um ET. O que é um ET, pessoal? É um remédio, uma droga. A droga, ela é feita sinteticamente, ok? Baseado, né, muitas... É claro que a gente tem que entender também que o que a gente está falando aqui são estudos jornalísticos comprovando que antes de 1910 havia diversas faculdades trabalhando a naturopatia, as plantas medicinais. Porém, isso não era de interesse da Big Pharma, das grandes empresas, porque eles não podem patentear as plantas. Então, eles estudam a planta, eles veem os poderes terapêuticos das plantas e inventam uma droga similar àquela planta para que eles possam patentear e assim só eles podem usar, porque eles inventaram aquilo. Então, isso, pessoal, beira, né, a loucura, o ridículo. E vamos continuar aqui para vocês verem, né, que situação. Aqui mais abaixo diz, olha só, as faculdades de medicina são doutrinadas por empresas farmacêuticas, com 3% do currículo abrangendo a nutrição. Ou seja, o médico estuda e não sabe nada de nutrição, não sabe comer nem para eles, tá? Os testes negativos de medicamentos são enterrados, enquanto os médicos que promovem tratamentos naturais enfrentam perseguição ou perda do que, pessoal? Perda de licenciamento para poder trabalhar. Olha que coisa esdrúxula, né? Então tá aí. Você paga um preço absurdo por falar a verdade, sofre com processos judiciais, sendo que está todo aí na rede mostrando para todas as pessoas o que Rockefeller, né, e mais uns outros fizeram ali em 1910, tá? Basta estudar um pouquinho que vocês vão entender, né, o ponto que nós chegamos. Aí muitas pessoas dizem, não, mas isso foi necessário. Muitas coisas, né, pessoal, da alopatia é necessária mesmo. A gente também não pode ser ridículo aqui de chegar e dizer que nada funciona na alopatia. Claro que não. Foi erradicada muitas doenças. A gente só não consegue entender o porquê que foi retirado as plantas medicinais. Eles odeiam as plantas medicinais, a gente não consegue entender, sendo que a gente viveu todos esses milhares de anos apenas com plantas medicinais. 100 anos atrás não existia drogas, pessoal. 100 não, agora pode falar mais, né? 120 anos atrás não existia droga alopática, amigos. Eram algumas que estavam sendo estudadas, mas não como a gente vê hoje.
Voltando lá ao texto, olha só. Aqui diz que o FDA e o FTC, né, tem como alvo agressivo as terapias holísticas. Quem que são os terapeutas holísticos? Somos nós que trabalhamos com as plantas medicinais, né? Por exemplo, ataques à homeopatia, proibições de vitamina C intravenosa para câncer, ao mesmo tempo em que acelera medicamentos perigosos, como os opioides e as vacinas, né, que foram aplicadas aí sem nenhum controle de teste mínimo. Foi aplicada para saber os efeitos colaterais depois, né? Então, pessoal, a gente não consegue entender, né? Entender até hoje o porquê que fizeram isso antes da gente conhecer essa matéria, porque agora vocês estão vendo que sim, houve uma manipulação, tá? Aqui, ó, diz que o livro começa traçando as origens do domínio da medicina moderna até o infame relatório Flexner, de 1910, uma iniciativa financiada por Rockefeller que remodelou a saúde americana em um sistema dominado pela indústria farmacêutica. Antes deste relatório, os Estados Unidos tinham um cenário próspero, né, de sanitários naturopáticos, hospitais homeopáticos e escolas de medicinas ecléticas, muitas das quais ostentavam resultados superiores para os pacientes em comparação com as suas congêneres alopáticas. Mas o relatório Flexner, sob o pretexto de padronizar a educação médica, fechou sistematicamente essas instituições, deixando apenas a medicina baseada em medicamentos como abordagem aprovada. Ora, para vocês verem, né, como é as coisas. Tinham ótimos resultados, porém, como a gente estava dizendo anteriormente, eles não podiam patentear. Então, o motivo ali é financeiro, não é amor à saúde coisíssima nenhuma. Tanto é que já está havendo aí diversos estudos comprovando que muitas dessas drogas são extremamente perigosas para a saúde, né? Se você ler a bula de um medicamento, você vai pegar medo. Você toma um medicamento para o rim, ele ataca o coração, toma para o coração, ele ataca o cérebro, toma para o cérebro, ele ataca o fígado. Então, você começa a entender que, né, houve uma manipulação e que, infelizmente, até os dias de hoje, todos que trabalham com esse tipo de terapia holística são perseguidos, ridicularizados. As pessoas hoje abandonaram as curas naturais. Apesar da gente estar vivendo a volta, muitas pessoas procurando, mas ainda há muita cegueira, né? Por quê? Porque tudo foi suplantado pela Big Pharma, tá? Hoje você sequer pode escrever numa planta que ela pode ajudar na dor de cabeça, porque é proibido. Mesmo que haja estudo da Anvisa comprovando. A Anvisa vem e fala, olha, realmente essa planta tem um poder analgésico, você não pode escrever lá que ela tem um poder analgésico. Veja se tem cabimento. A própria Anvisa diz que tem poder analgésico, mas você não pode escrever na embalagem. Então, amigos, infelizmente, né, eu desejo que vocês estudem, que vocês procurem conhecimento. Temos hoje diversas fontes, né, ruins e também boas na internet. Eu prefiro que vocês pesquisem as boas sobre as plantas medicinais, as curas medicinais. Eu vivo isso, né, nós trabalhamos com plantas medicinais, nós sabemos os poderes terapêuticos que tem, mas infelizmente, como diz, né, essa matéria, houve uma manipulação em 1910, continua havendo, né? Muitas pessoas nem sequer querem citar esse tema, por quê? Para não serem perseguidos, tá? Para não perderem as suas licenças, né, de médicas. Então é muito sinistro tudo isso, pessoal. Então, para você que tinha dúvida, o porquê que as plantas medicinais desapareceram da cultura popular? Simplesmente, depois desse relatório Flexner, tudo isso começou a ser suplantado, teve um boom da indústria farmacêutica e ocasionou em todo esse desaparecimento, dessa ocultação, desse, né, desse sumiço, né, desse conhecimento. Mas a gente pede a Deus que muitas pessoas venham a estudar. Você que é jovem, que gosta, né, de estudar, pesquise, cuide de sua saúde. Muitas pessoas sofrendo com muitas enfermidades, né? E muitas vezes não tem mais para onde correr porque já tomou tanto remédio que o remédio já não consegue mais fazer efeito. E muitas vezes tem, né, muitas melhoras através das curas com as plantas medicinais.
Esse foi o vídeo de hoje. Você que gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso talk show. Nós abrangemos diversos tipos de notícia, plantas medicinais, notícias sobre política, notícias sobre OVNIs, tudo aquilo que, né, que a gente tem como curioso, como fatos ocultos, nós trazemos aqui para vocês em primeira mão em nosso talk show. Um grande abraço, eu sou Augusto Toffolo e sejam muito bem-vindos ao nosso talk show.